Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Na videoaula de hoje, eu vou estar ensinando para vocês a fazer as flores de ponto puff para aplicar aqui no tapete básico redondo, tá? Caso você não tenha visto a videoaula em que eu ensino a fazer o tapete, que é essa base aqui, eu vou deixar disponível para você o link da videoaula na descrição desse vídeo, tá bom? Então, aqui, eu vou estar utilizando o salmão da Crochética e o branco para confeccionar a minha florzinha. Você pode fazer da cor da sua preferência. Para você adquirir os seus barbantes artesanais da Crochética, eu vou deixar os links de todos os revendedores disponíveis para você também na descrição desse vídeo. Então, eu vou estar retirando o meu tapete aqui, vou pegar o salmão, como o meu fio é número 6, eu vou estar utilizando a agulha para crochê número 3,5. Vou retirar aqui o tapete e já retorno para a gente dar início à nossa florzinha. Para fazer o miolinho da florzinha, a gente vai começar fazendo o anel mágico. Cada pessoa tem uma forma diferente de fazer o anel. Eu faço da seguinte maneira. Com o auxílio do meu dedo, eu vou passar o barbante por debaixo dele, vou dar 2 voltas na minha direção e vou firmar a pontinha do fio. Vou pegar agora a agulha para crochê, vou passar debaixo da primeira laçada, vou buscar a segunda para dentro da primeira. Eu vou girar, vai formar estilo um Ezinho. Agora, eu já posso buscar o fio e trabalho uma correntinha. Eu vou retirar meu dedo, porque agora o anel mágico ficou formado e eu tenho uma correntinha para dar apoio, não ter o perigo de desmanchar. Eu vou trabalhar aqui dentro do anel o total de 12 pontos baixos. Eu não vou contar essa primeira correntinha que eu fiz. Então, eu vou trabalhar 12 pontos baixos aqui e já volto. Bom, pessoal, completei 12 pontos baixos. O que eu vou fazer? Vou pegar o fio do anel mágico, vou puxar aqui, só que eu não vou fechar o meu círculo completamente. Aqui você poderia estar finalizando com um ponto baixíssimo, mas se a gente finalizar com um ponto baixíssimo, vai ficar feio. O que eu vou fazer? Vou alongar um pedaço um pouco maior de fio e vou estar cortando aqui. Cortei, agora a gente vai fazer uma finalização de forma disfarçada. Eu vou passar esse barbante aqui pela frente. E a gente vai fazer essa correntinha aqui. Então, eu vou vir do lado avesso pro lado direito, na direção do segundo ponto baixo. E vou estar buscando essa alcinha aqui pro lado avesso do trabalho. Então, aqui eu formei a correntinha. Vou passar aqui agora pela frente. Agora, eu vou vir nessa alcinha de trás e nessa alcinha aqui, do lado avesso pro lado direito, saindo por dentro aqui da correntinha, e vou buscar essa laçadinha pro lado avesso do trabalho. Assim, a gente vai finalizar a nossa correntinha aqui e vai ficar aqui, ó, bem disfarçadinho, tudo bem bonitinho. Eu não vou arrematar o meu barbante agora. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar a florzinha aqui, depois vai abrir esse miolinho. Então, eu só vou embutir esses pedacinhos de fio depois. Então, aqui a gente vai trabalhar os miolinhos para completar o nosso tapete, tá bom? Aí, pessoal, para fazer os miolinhos, sempre a mesma sequência. Você vai pegar o barbante, passa debaixo do dedo, dá 2 voltas, firma a pontinha, pega a agulha, sempre passa debaixo da primeira laçada, busca a segunda, gira, trabalha uma correntinha. E aqui a gente vai retirar o dedo, vai trabalhar novamente 12 pontos baixos. Quando você finalizar os 12 pontos baixos, você vai fazer a finalização disfarçada, igual eu ensinei vocês fazerem a primeira, tá? Eu vou fazer o total aqui de 48 miolinhos, tá bom? Para o meu tapete, essa quantidade vai ser necessária. Caso você achar que vai precisar de mais ou de menos, depois você vai fazendo e colocando aí no seu trabalho para ver quantas florzinhas você vai precisar, tá bom?
Bom, pessoal, tenho aqui os meus miolinhos prontos. Eu vou estar utilizando, pessoal, 8 pontos para cada uma das minhas flores. Então, eu vou estar utilizando 48 miolinhos. Caso na sua tensão de pontos você ache que precisa de mais ou de menos flores, você vai colocando as suas flores e vê em qual ponto que vai ficar melhor. Na minha tensão de pontos, eu acredito que 48 vai dar certinho, o tapete vai ficar bem abertinho e não vai precisar fazer nenhuma adaptação com a quantidade que eu fiz aqui na minha base, tá? Caso você tenha feito mais carreiras ou menos, você tem que fazer de acordo com os pontos que você trabalhou, tá bom? No meu aqui, eu trabalhei aqui os meus pontos certinho, fiz a continha, vai dar 8 pontos para cada uma das minhas flores. Aqui, então, pessoal, eu coloquei uns marcadores aqui para estar facilitando, ó. Mas não precisa colocar, é apenas para mostrar aqui para vocês. Eu coloquei a marcação aqui nesse primeiro ponto e contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, no próximo ponto, eu coloquei a marcação novamente e contei, ó, contando com este ponto da marcação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, no próximo ponto, eu coloquei minha primeira marcação novamente. Aqui é onde eu vou prender a minha primeira florzinha. Então, eu já tenho aqui os meus miolinhos prontos. Vou pegar agora o barbante branco. Não precisa colocar marcador, tá? Vou colocar aqui apenas para mostrar bem certinho para vocês fazerem as próximas. Então, aqui eu prendi a laçadinha na minha agulha. Vou pegar o miolinho em qualquer ponto, a gente vai dar início fazendo um ponto baixo no ponto baixo do miolinho. Feito aqui um ponto baixo, vamos trabalhar 2 correntinhas. Pule um ponto de base. No próximo ponto, faça um ponto baixo. Novamente, trabalhe 2 correntes. Pule um ponto. No próximo, prende com um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo. 2 correntes, pula um ponto, no próximo faz um ponto baixo. 2 correntes, pula um ponto, no próximo faz um ponto baixo. Note que eu não arrematei aqui o meu fio, porque a gente vai trabalhando aqui ao redor e vai abrindo mais o miolinho. Então, quando eu finalizar todas as minhas pétalas, é que eu vou arrematar esse fio aqui do miolinho, tá bom? Então, aqui nessa parte, a gente continua fazendo 2 correntes, pula um ponto, no próximo prende com um ponto baixo. Eu vou ficar com um total de 6 argolinhas de 2 correntinhas. Então, eu estou na minha última argolinha. Já trabalhei o ponto baixo, 2 correntes, vou pular o último pontinho. Para finalizar a carreira, eu vou vir dentro do primeiro ponto baixo e vou estar finalizando fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui eu formei 6 argolinhas de 2 correntinhas. Para fazer aqui a nossa florzinha, a gente vai subir, então, agora com 3 correntinhas. Subir com 3 correntes, eu vou laçar o meu fio. Eu vou trabalhar ponto puff. Para fazer o ponto puff, a gente laça o fio na agulha e faz como se fosse fazer um ponto alto normal, só que a gente não vai tirar nenhuma das laçadas. Então, lacei o fio na agulha, eu venho na argolinha de 2 correntes, busco a primeira laçadinha e não tiro nenhuma da agulha. Aí, eu laço o fio na agulha novamente, busco a segunda laçada. Laço o fio na agulha, busco a terceira laçada. Laço o fio na agulha, busco a quarta laçada. Eu vou buscar aqui, pessoal, 8 laçadas. Então, já busquei 4. Busquei, então, a de número 5, laço o fio. Busca de número 6, laço o fio. Busca de número 7, laço o fio, vou buscar a de número 8. Busquei 8 laçadas. Agora, eu vou buscar o fio, vou tirar tudo de uma vez só. Tirei tudo de uma vez só, eu fiquei com 2 alcinhas. Agora, eu vou buscar o fio e vou fechar, tirando essas 2. Tirei as 2 aqui, o meu ficou larguinho, tá vendo? Então, eu vou fechar novamente. Então, eu vou retirar aqui naquelas 2 alcinhas que ficou e vou puxar pra ficar aqui bem preso. Então, eu puxo aqui bem rentinho pra ficar aqui apertadinho pra formar o nosso ponto puff. E agora, eu vou descer com 3 correntes. 1, 2, 3. Para finalizar, eu vou vir dentro do ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, eu finalizei, pessoal, a primeira pétala da minha florzinha de ponto puff.
Agora, pessoal, é o seguinte, para nossa primeira flor, eu vou prender 2 bases dela. Pode ser aqui na próxima. Então, aqui, para poder fazer e prender na minha base, eu vou estar virando a base pro lado avesso. Já vou mostrar para vocês, tá? Então, prendi a base aqui do lado avesso, só para estar mostrando aqui certinho para vocês. Aqui, então, vou fazer minha segunda pétala. Vou subir com 3 correntes, vou laçar meu fio. Aqui, pessoal, eu vou estar trabalhando agora dentro da argolinha de 2 correntes para fazer as 8 laçadas para fazer o ponto puff. Então, lacei, busco a primeira, vou buscar a segunda, vou buscar a terceira laçada, laço o fio, vou buscar a quarta, laço o fio, vou buscar a quinta, laço o fio, vou buscar a sexta, busquei a sétima, lacei e vou buscar a oitava, que é a última laçada. Busquei as 8 laçadas, eu vou buscar o fio, vou tirar tudo de uma vez só. Fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Agora, para prender no meu tapete, eu vou fazer diferente. Eu vou buscar o fio e vou tirar só uma, eu não vou tirar as 2. Então, vou buscar aqui e vou tirar só a primeira laçadinha. Fiquei com 2 novamente. O que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou prender, como você tá fazendo no seu tapete e não prendeu nenhuma flor, não tem marcador nenhum aí, certo? Então, você vai prender em qualquer ponto. Aqui eu já tenho um marcador, mas para mostrar para vocês quantos pontos que eu vou estar utilizando. Então, em qualquer ponto aqui agora, para fazer a primeira flor, você vai vir aqui com o crochê do lado avesso, tá vendo? Crochê do lado avesso, tô com 2 alcinhas, eu vou introduzir aqui, vou buscar o fio e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, agora eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Fiz 3 correntinhas, eu vou vir dentro do ponto baixo e vou estar finalizando fazendo um ponto baixíssimo. Assim, eu finalizei minha segunda pétala e prendi no meu tapete. Quando eu virar do lado direito, vai ficar assim, ó. Agora, eu vou retirar esse marcadorzinho aqui que eu coloquei para marcar, para mostrar melhor para vocês. Vamos fazer a próxima pétala. Sempre eu subo com 3 correntes. Laço o fio. A gente vai buscar 8 laçadas, certo? Então, agora eu lacei o fio, vou buscar aqui, ó, dentro da argolinha de 2 correntes, eu busquei a primeira, busquei a segunda, busquei a terceira, busquei a quarta, busquei a quinta, busquei a sexta, a sétima, e agora eu vou buscar a 8ª laçada. Então, laço o fio, volto na argolinha, busco a 8ª laçadinha. Busquei, eu vou buscar o fio, vou tirar tudo de uma vez só. Vamos ficar com 2 alcinhas na agulha. Como eu vou prender essa próxima pétala, eu vou buscar o fio e vou tirar só a primeira laçada aqui. Vou deixar uma. Então, tirei uma, fiquei com 2 dessa forma aqui. Agora, pessoal, para prender a próxima pétala, eu vou estar pulando 2 pontos aqui da minha base. Então, agora, eu tô com o meu crochê aqui do lado avesso, tá vendo? Eu vou pular 2 pontos, ó. 1, 2. No terceiro ponto, eu vou introduzir e vou buscar fechando tudo de uma vez só. E já trabalho 1, 2, 3 correntinhas. Aí, eu vou vir dentro do ponto baixo e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Dessa forma, deixa eu virar aqui do lado direito para mostrar para vocês. A gente vai fazendo a nossa florzinha de ponto puff e já vai prendendo aqui no nosso crochê. Se eu prender do lado direito, não fica tão bacana, então eu prefiro prender dessa forma aqui, com o crochê aqui do lado avesso, certo? Aqui, então, eu vou estar virando para poder trabalhar os meus pontinhos. Então, aqui, tá vendo que o crochê tá aqui, mas eu tô com a minha flor aqui do lado direito. Então, agora eu vou subir com 3 correntinhas. Como nessa primeira flor aqui, ó, eu não vou prender mais nada, eu já vou deixar, então, o meu crochê aqui do lado direito e vou continuar apenas fazendo as pétalas da minha florzinha. Ficou desta forma aqui, ó. Aí, eu fiz 3 correntes, a gente vai buscar as 8 laçadas na próxima argolinha. Então, busquei 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e vou buscar a 8ª e última laçada. Caso você queira fazer só com 7, você pode fazer também. Então, busquei 8, busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Agora, como aqui eu não vou prender em lugar nenhum, nessa primeira flor, eu busco o fio aqui e tiro as duas. Aí, eu trabalho 1, 2, 3 correntinhas. Venho sempre no ponto baixo aqui seguinte e vou prender com um ponto baixíssimo. Aí, pessoal, a minha primeira florzinha tá ficando assim. E agora, eu continuo nas últimas 2 bases aqui. Vou fazer 3 correntinhas. Busco aqui agora a primeira laçada na argolinha de 2 correntes. Busco a segunda laçada. E vou buscando as laçadinhas até completar 8 laçadas. Então, aqui eu já completei 4, 5, 6, 7, e agora eu vou buscar a 8ª e última laçadinha. Busquei as 8 laçadas, busco o fio, tiro tudo de uma vez só. O meu enrolou, vou ter que fazer novamente. Deixa eu buscar aqui. Fiz as 3 correntes, vou buscar as 8. Então, pessoal, busquei as 8 laçadas, vou buscar o fio, tiro tudo de uma vez só. Tirei tudo de uma vez só, ficamos com 2 alcinhas. Busque o fio, finalize aqui, tirando as 2. Faça 3 correntes, vem no ponto baixo seguinte, prende com um ponto baixíssimo. Que o meu ponto ficou bem apertadinho. Mais difícil de fazer o ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. E agora, eu vou fazer a minha última pétala. Tá vendo que aqui está abrindo aqui? Por quê? Porque eu não arrematei o meu fio, que eu vou deixar para arrematar aqui depois, no final. O do miolinho, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer a última pétala, subindo com 3 correntinhas. E vou buscar 8 laçadas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Busquei a 8ª laçada, eu busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Tirei tudo de uma vez só, eu busco o fio, vou tirar essas 2 laçadinhas da agulha. E para finalizar, é só fazer 3 correntinhas. Caso você queira finalizar fazendo um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo, você pode finalizar. Eu vou fazer uma finalização disfarçada. Para isso, eu vou puxar um pedaço um pouco maior de fio e vou estar cortando aqui. Cortei aqui, para fazer a finalização disfarçada, eu vou passar dessa forma aqui, ó, o barbante na frente, vou vir ao lado aqui do ponto baixo seguinte e vou buscar essa laçadinha. Busquei aqui a laçadinha, eu vou passar aqui pra frente, como se fosse uma correntinha. Como o meu último ponto é a terceira correntinha, vou virar aqui pra facilitar, pra mostrar pra vocês. Eu vou introduzir aqui, ó, do lado avesso para o lado direito, dentro da terceira correntinha, e vou buscar essa alcinha aqui. Aí, dessa forma, a gente puxa aqui pra regular o tamanho da correntinha, e a nossa finalização aqui, ó, fica bem disfarçadinha. Agora, a gente vai embutir o fio do anel mágico aqui da florzinha e o outro barbante também. Então, agora eu posso puxar aqui o fio do anel mágico para ficar aqui, ó, bem fechadinho o miolinho da florzinha, porque agora não vai abrir mais. Então, agora eu já posso dar 2 nozinhos. Aqui é legal você utilizar a agulha para tapeçaria, vai ficar melhor o seu acabamento. Então, você amarra aqui bem os fios. Se você tiver cola de silicone também, gente, é bem legal você estar utilizando, porque fica um trabalho aqui, ó, bem mais garantido, tá bom? Então, se você tiver cola de silicone, use. Eu vou deixar para utilizar a cola depois que eu finalizar todas as minhas flores, para não ficar sujando o dedo de cola. Então, quando eu finalizar
todas as minhas flores é que eu vou estar fazendo os meus arremates, tá bom? Mas caso você queira fazer e ir arrematando, você pode estar sempre aqui, quando você for embutir suas pontinhas de fio, você embutiu, você corta o excesso e já pinga uma gotinha de cola de silicone líquida e pressiona aqui para ficar bem garantido. Eu vou fazer isso em todos os meus miolinhos, certo? Então, a nossa primeira flor ficou finalizada. Agora, eu vou estar ensinando para vocês como que a gente vai fazer a segunda florzinha e vai unindo no nosso tapete aqui. Porque agora a gente vai unir essa pétala aqui, na que a gente vai fazer, e mais as duas da parte de baixo, tá bom? Então, aqui, por que eu coloquei esses marcadores? Para fazer a próxima, eu vou estar pulando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos de base. Aí, essa primeira pétala, eu vou prender aqui. Então, se você contar aqui, ó, da primeira para essa, a gente vai gastar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos, tá vendo? Então, agora eu vou trabalhar aqui o mesmo processo da minha segunda flor. Peguei o segundo miolinho, vou fazer a laçadinha aqui, vou prender a laçadinha na minha agulha, e em qualquer ponto aqui do segundo miolinho, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer duas correntinhas. Pulo sempre um ponto de base, no próximo ponto vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntes, pulo um ponto, no próximo trabalho um ponto baixo. Vamos fazer assim até completar 6 argolinhas de duas correntes, fazendo ponto baixo, duas correntes, pulando sempre um ponto de base. Bom, gente, tô finalizando aqui, fazendo um ponto baixo, duas correntinhas, pulando sempre um ponto de base. Vai dar certinho 6 argolinhas de duas correntes. Para finalizar, a gente vai vir dentro do ponto baixo e vai fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai estar prendendo aqui, ó, essa pétala e duas de baixo. Então, aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas para iniciar e a primeira pétala eu não preciso prender em nada. Então, eu venho aqui na primeira argolinha e busco 8 laçadas. Então, eu sempre laço o fio como se fosse fazer um ponto alto, mas eu apenas busco a laçadinha. Então, aqui eu já completei 4 buscadas de laçada, busquei a quinta, a sexta, a sétima e agora busquei a oitava e última laçada. Com 8 laçadas na agulha, eu busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Como eu tenho duas alcinhas aqui, e essa eu não vou prender em lugar nenhum, eu vou tirar tudo de uma vez. E já faço 3 correntinhas. Vou vir no ponto baixo seguinte e finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Então, a nossa primeira pétala ficou assim finalizada. A próxima, a gente já vai prender nessa daqui. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, laço o fio, e na próxima argolinha, eu vou buscar 8 laçadas. Então, já busquei 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Busquei 8 laçadas, eu busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Com 2 alcinhas na agulha, como eu vou prender agora nessa pétala aqui, eu vou tirar só uma. Então, busco o fio, tiro só essa primeira laçadinha. Fiquei com 2 laçadinhas novamente, agora eu vou vir dessa forma aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, bem no encontro aqui onde tem do ponto puff, eu vou tá introduzindo aqui e vou buscar o fio fazendo aqui um ponto baixíssimo. E já vou fazer 3 correntes. Aí, a gente vai virando aqui o trabalho para ajudar aqui na hora de fazer a nossa florzinha. Aí, eu vou vir agora no ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, então, eu já comecei a unir e tá ficando assim, ó. Caso você queira fazer uma por uma e depois costurar também sempre assim, uma por uma, você pode. Agora, a gente vai fazer a próxima pétala e vai prender na base do tapete. Então, eu vou estar pulando aqui, depois que eu prender, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Só que primeiro eu vou subir com 3 correntes, venho na próxima argolinha e vou buscar 8 laçadas. Então, busquei a primeira, busquei a segunda, busquei a terceira,
busquei a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, e agora eu vou buscar a oitava e última. Busquei a oitava, busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Fiquei com 2 alcinhas, eu vou buscar o fio, vou tirar só uma. Deixei 2 novamente. Agora, eu vou virar aqui o meu tapete e vou pular, ó, 4 pontos de base. Então, vou pular, ó, 1, 2, 3, 4. No 5º pontinho, vou estar retirando esse marcadorzinho aqui. No 5º pontinho, eu vou prender com ponto baixo. Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu vou buscar aqui e vou fechar com ponto baixíssimo. E já faço 3 correntinhas. Eu vou vir, então, no ponto baixo seguinte e vou fazer um ponto baixíssimo. E já subo com 3 correntinhas para dar início à próxima pétala. Aí, pessoal, vai ficando dessa forma aqui, ó, o nosso tapete. A gente já vai fazendo e já vai fixando aqui na base, tá vendo? Então, agora, para prender a nossa próxima pétala, a gente vai pular só 2 pontos, igual a gente fez na primeira. Porque aqui, ó, essas 2 de base, a gente pula só 2 pontinhos para prender essa primeira pétala da segunda. Para prender a outra flor, é que eu pulo 4 pontos, tá vendo? E assim eu vou fazer agora, sempre para cada uma das nossas flores. Então, aqui eu vou estar virando o meu tapete para facilitar a execução. E vou buscar, então, 8 laçadas nessa próxima argolinha. Então, busquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Busquei 8 laçadas, busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Vamos ficar com 2 alcinhas. Eu vou buscar o fio, vou tirar só uma. Por quê? Agora eu vou prender na base do meu tapete. Então, eu vou virando aqui para facilitar. Vou pular 2 pontos de base, ó. 1, 2. Aí, no próximo ponto, eu já venho aqui e vou buscar o meu fio. Então, eu busco o fio ali, fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui para prender, eu pulo apenas 2 pontinhos na base. E agora, eu já faço 3 correntinhas. Vou vir aqui. Meu tapete é grande, gente, fica difícil de estar ensinando para vocês. Então, você vai virando e vai colocando aí no colo que facilita. Para gravar é mais complicado. Então, fiz as 3 correntinhas, eu vou vir dentro aqui do ponto baixo e vou estar finalizando a carreira fazendo um ponto baixíssimo. A carreirinha não, essa pétala. Subo com 3 correntinhas para poder fazer as outras 2. As outras 2 eu não vou prender em nada, porque eu precisava prender essa daqui e as 2 da base. Então, aqui a gente vai trabalhar apenas a repetição. A gente vai buscar 8 laçadas para terminar essa pétala. Então, já busquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Buscou 8 laçadas, essa daqui você vai tirar tudo de uma vez só. E agora, vai fechar essas 2 alcinhas, porque a gente não vai prender. Vai fazer 3 correntinhas, vai vir no ponto baixo seguinte, vai finalizar a pétala fazendo um ponto baixíssimo. E a última pétala é com a mesma repetição. Você vai subir com 3 correntinhas e vai buscar 8 laçadas. Então, vou estar finalizando essa pétala aqui e já volto para mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? Bom, gente, tô finalizando aqui, então, a minha última pétala, que é a 6ª pétala. Fiz as 3 correntinhas, você pode finalizar com ponto baixíssimo, ou você vai alongar um pedaço maior de fio após fazer as 3 correntinhas, e vai estar cortando pra gente fazer aquela finalização disfarçada. Eu vou apenas virar aqui o meu tapete pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Então, eu prendi aqui, ó, a primeira flor, igual eu mostrei pra vocês, e já prendi a segunda. Então, falta apenas finalizar essa pétala aqui. Então, eu passo o barbante pela frente, venho ao lado aqui do primeiro ponto baixo, busco a laçada.
Busquei, eu vou passar aqui agora na frente. Meu último ponto é a terceira correntinha. Então, eu venho aqui, ó, do lado avesso pro lado direito, introduzindo aqui dentro da corrente e vou buscar essa alcinha aqui pro lado de trás do nosso trabalho. Então, aqui eu já finalizei a segunda florzinha. Agora, eu posso puxar o fio do anel mágico, aqui do miolinho da flor, e vou fazer todos os meus arremates aqui da segunda. E agora, a gente vai fazer a terceira flor da mesma forma. A gente vai iniciar com um ponto baixo, 2 correntes pulando um ponto de base, e vamos fazer, então, aquelas 6 argolinhas aqui primeiro, tá bom? Eu vou arrematar aqui e já volto. Bom, pessoal, temos 2 flores aqui presas, certo? Da terceira até a última flor, vai ter essa mesma repetição aqui que eu vou mostrar pra vocês. A gente sempre vai fazer a laçadinha inicial com o miolinho pronto, caso você estiver fazendo de outra cor, né? Se você estiver fazendo de uma cor só, você já faz o miolinho também, continua até o restante, até chegar no final. Então, eu vou introduzir em qualquer uma das argolinhas aqui do ponto baixo, a gente vai fazer ponto baixo, 2 correntes, vai pular sempre um ponto de base, no próximo faz um ponto baixo. 2 correntes, pula um ponto, no próximo faz um ponto baixo. Até completar aqui, então, as nossas 6 argolinhas de 2 correntinhas. Então, você sempre vai fazer assim para iniciar qualquer uma das suas flores com o miolinho prontinho. Então, aqui eu já estou na minha sexta e última argolinha, fiz as 2 correntes, vou pular o último ponto, vou vir no ponto baixo e vou fazer aqui, então, um ponto baixíssimo. Aqui, então, sempre para iniciar, a gente sobe com 3 correntinhas. A primeira pétala, eu vou fazer ela de forma normal. Então, eu venho aqui na argolinha, busquei a primeira laçada. Então, a gente laça o fio e busca apenas as laçadas. Deixe todas as laçadas da mesma altura. A gente vai buscar 8 laçadas. Então, já busquei 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou buscar a 8ª e última laçada. Busquei a 8ª, eu busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Fiquei com 2 argolinhas, como aqui eu não vou prender em nada, eu vou tirar tudo de uma vez só, fazendo aqui um ponto baixíssimo. E já faço 3 correntinhas, vou vir no ponto baixo seguinte e vou prender com um ponto baixíssimo para poder finalizar a nossa primeira pétala da flor. A próxima, eu vou estar prendendo nessa daqui, ó. Eu sempre vou deixar essas 2 de cima aqui, sem prender em lugar nenhum. Então, para subir, eu vou fazer as 3 correntinhas e vou buscar as 8 laçadas na segunda argolinha. Então, busquei a primeira laçada, busquei a segunda, a terceira, a quarta, busquei a quinta, a sexta, a 7ª, e agora eu vou buscar a 8ª e última laçadinha. Busquei a 8ª laçada, eu busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Com essas 2 alcinhas agora, eu vou buscar e vou tirar só uma. Fiquei com 2 laçadinhas novamente. Agora, eu vou virando aqui para facilitar a execução aqui do meu trabalho. Vou pegar essa pétala aqui, vou introduzir onde a gente fechou aqui, ó, um meio. E vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, eu já faço 3 correntinhas. Dou uma viradinha, venho aqui dentro do ponto baixo seguinte, trabalho um ponto baixíssimo e aqui eu sempre posso subir com 3 correntinhas para iniciar a próxima pétala de flor. Então, aqui a gente vai prender e vai ficando assim, ó. Agora, essa próxima pétala, eu vou prender na base do meu tapete. Como eu tô unindo a outra flor, agora eu preciso pular 4 pontos de base. A gente vai prender no 5º pontinho aqui agora, tá bom? Então, sempre aqui, quando você vai unir na outra flor, uniu essa primeira pétala aqui, para unir agora na base, você vai pular 4 pontos. Isso na minha tensão de pontos. Caso você coloque, se eu fico repuxado, você tem que fazer de acordo com o que fica abertinho aqui no seu trabalho, tá bom? No meu, assim, tá ficando bem abertinho. Então, fiz as 3 correntes, agora eu vou buscar 8 laçadas. Então, busquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
e vou buscar a oitava e última laçada. Busquei, tiro tudo de uma vez só. Fiquei com duas alcinhas, eu vou tirar só a primeira. Vou deixar a outra. Vou virar aqui o meu tapete e vou pular aqui agora 4 pontos. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu vou introduzir, vou buscar o fio, fecho com ponto baixíssimo e faço 3 correntinhas. Aí, eu pego a florzinha, venho no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. E já subo com 3 correntes para dar início à próxima pétala. Então, pessoal, vai ficando dessa forma aqui a nossa união. Essa daqui, a gente vai prender pulando apenas 2 pontos de base. Então, sempre que você prendeu aqui, ó, essa pétala aqui ao lado e a primeira aqui na base, para prender a segunda pétala, a gente vai pular só 2 pontos. Então, eu já subi as 3 correntinhas para fazer aqui a próxima pétala. Eu vou buscar 8 laçadas na argolinha. Então, busquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou buscar a oitava. Busquei a oitava, tiro tudo de uma vez só. Com as 2 alcinhas, eu vou tirar a primeira e vou deixar a outra. Agora, eu vou pular 2 pontos. No terceiro ponto, eu vou introduzir, vou buscar o fio, fecho com ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas, venho, então, na florzinha aqui no ponto baixo seguinte e vou prender aqui com ponto baixíssimo. E já subo 3 correntinhas para iniciar a nossa próxima pétala de flor. Eu vou virar aqui para mostrar aqui como que tá ficando bem certinho, tá? Então, aqui, pessoal, tá ficando assim, ó. Eu já tô fazendo as minhas flores e já tô prendendo aqui no meu tapete. Como eu expliquei para vocês, caso você queira fazer cada uma das suas flores, depois costurar de uma a uma aqui, você também pode. Eu acho que assim já facilita a gente já fazer e ir costurando. Aqui, então, você vai virando aqui de acordo que fique melhor para você trabalhar. E agora, as nossas próximas duas, a gente não vai prender em lugar nenhum. Então, a gente faz normal, faz as 3 correntes, vem, então, na próxima argolinha e já busca as 8 laçadas. Buscou as 8 laçadas, vai buscar o fio, tira tudo de uma vez só, busca o fio, tira as 2, faz 3 correntinhas, vem no ponto baixo seguinte, faz um ponto baixíssimo, e agora falta apenas fazer a última pétala da flor. E a gente faz sempre de forma normal e finaliza também da mesma forma. Então, pessoal, como aqui é apenas uma repetição, eu vou finalizar aqui essa última flor. Vou prender mais uma com vocês, só para mostrar aqui e explicar bem direitinho, tá bom? Vou apenas finalizar essa aqui e já volto. Bom, gente, peguei, então, o quarto miolinho. Como eu expliquei pra vocês, você vai fazer assim em todas as florzinhas. Se na sua tensão de pontos não ficar assim retinho, você precisar fazer alguma alteração aqui na parte de baixo, você faz. Na minha tensão de pontos, como eu já expliquei, eu tô usando 8 pontos de base para cada uma das minhas flores. Então, sempre faço a laçadinha inicial. Em qualquer ponto aqui do miolinho, eu já prendo com ponto baixo e sigo fazendo as 2 correntinhas, pulando sempre um ponto, no próximo eu faço um ponto baixo.
Faço 2 correntes, pulo um ponto, no próximo faço um ponto baixo, até completar o total de 6 argolinhas de 2 correntinhas. Para ficar todas as minhas flores da mesma forma, eu sempre vou iniciar a primeira pétala sem prender em nada. Então, vou trabalhando aqui primeiro as 2 correntes, pulo um ponto, no próximo faz um ponto baixo, 2 correntes, pulo um ponto, no próximo faz um ponto baixo, e vou finalizar aqui, ó, dentro do primeiro ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo, sempre da mesma forma em todos os miolinhos. E sempre que eu vou iniciar com 3 correntes e vou fazer a primeira pétala de forma normal. Então, eu laço o fio e busco as 8 laçadas para formar a primeira pétala. Então, aqui eu já busquei 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Busquei as 8 laçadas, eu tiro tudo de uma vez só. E aqui, como eu não vou prender em nada, eu tiro as 2 laçadinhas e já faço 3 correntinhas para finalizar essa primeira pétala. Aí, eu vou vir dentro do ponto baixo seguinte e faço um ponto baixíssimo. A segunda, eu vou prender sempre nessa daqui da lateral. Sempre vai ficar essas 2 de cima sem a gente prender em nada. Então, agora, para fazer a próxima, eu subo com 3 correntes e vou buscar 8 laçadas na próxima argolinha. Então, busquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou buscar a última. Busquei a 8ª e última laçada, eu tiro tudo de uma vez só. Só que agora, como eu tenho 2 alcinhas, eu vou buscar e vou tirar só uma. Tirei só uma, fiquei com 2 novamente. Agora, eu vou dar uma viradinha aqui, ó, na minha florzinha. Vou pegar aqui onde eu fechei com um ponto baixíssimo. Vou introduzir aqui e vou fazer um baixíssimo para poder prender essa terceira na 4ª flor. Vou fazer 3 correntes, viro o trabalho para facilitar. Vou vir, então, no ponto baixo seguinte e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, então, eu prendi essa segunda pétala nessa daqui. As próximas 2 pétalas de flor, eu vou prender na base do meu tapete. Então, para poder fazer aqui a próxima, eu vou pular 4 pontos de base, no 5º ponto é onde eu vou prender. Então, primeiro, eu vou começar fazendo as 3 correntinhas. Vou laçar o fio e vou buscar 8 laçadas na argolinha de 2 correntes. Aqui, eu já busquei 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Busquei 8 laçadas, tiro tudo de uma vez só. Com 2 alcinhas, eu vou tirar só uma, porque eu vou prender na base do tapete. Como eu expliquei pra vocês, quando a gente tá fazendo outra flor, a gente pula 4 pontos. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, vou introduzir a agulha, vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou fazer 3 correntinhas. Que como o tapete é pesado, não dá pra visualizar bem. Então, eu faço as 3 correntes, venho aqui, ó, dentro do ponto baixo e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Então, pessoal, eu pulei os 4 pontos, no 5º eu prendi essa daqui, certo? A próxima, eu vou pular só 2 pontos para poder prender, igual a gente fez aqui na anterior. Então, eu vou subir com as 3 correntinhas e vou buscar 8 laçadas na próxima argolinha. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Busquei 8 laçadas, tiro tudo de uma vez só. Como eu vou prender, eu vou buscar o fio, vou tirar só uma. Fiquei com 2 alcinhas. Aqui eu vou pular 2 pontos de base. No 3º ponto, eu vou introduzir, finalizar com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas. Venho, então, no ponto baixo seguinte, prendo aqui para finalizar essa pétala com um ponto baixíssimo. E aqui, agora, você faz 3 correntinhas e repete, então, as outras 2 pétalas até finalizar.
Aí, vai ficando dessa forma aqui. Como aqui, então, pessoal, é apenas uma repetição, note que é sempre da mesma forma que a gente vai fazendo, tá vendo? Eu vou dar uma pequena adiantada e volto aqui para mostrar para vocês como que vai ficando, para ninguém ter nenhuma dúvida. Sempre eu vou prender essas 3 pétalas aqui, tá vendo? Eu sempre faço a primeira de forma normal, a segunda eu prendo nessa pétala aqui, a terceira eu prendo na base. Sempre quando eu for prender a terceira pétala na base, eu vou pular 4 pontos. No 5º ponto eu prendo. Para prender a 4ª pétala aqui, ó, aí eu pulo apenas 2. Prendi a 4ª pétala, as outras 2 pétalas eu faço de forma normal. Corto o fio, começo a outra flor da mesma forma. Aí, sempre para você seguir essa repetição, você faz a primeira pétala normal, a segunda prende nessa, a terceira você vai pular 4 pontos, na 4ª pula só 2, tá bom? Então, eu vou dar uma mega adiantada aqui e já volto. Bom, gente, eu dei uma mega adiantada aqui. Eu deixei para embutir todas as pontinhas de linhas no final. Fui sempre trabalhando igual eu expliquei para vocês, utilizando 8 pontos de base. Fiz assim em 47 flores. Na última flor, eu vou ter que fazer uma pequena adaptação para dar certinho aqui, tá? Caso no seu deu tudo certo, tudo bem. Eu vou contar como que eu vou fazer para finalizar o meu tapete e dar tudo certinho. Aqui, se eu pular, ó, 4 pontos, prender no 5º a última, pular 2 e prender aqui, ó, vai ficar sobrando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Para não sobrar 6 de um lado, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pular 5 pontos, ao invés de pular aqui apenas 4 na última florzinha, tá? Então, fiz aqui da mesma forma. Iniciei aqui, peguei o miolinho, fiz o ponto baixo, 2 correntes, pulei 1 e já trabalhei a primeira pétala normal, igualzinho eu ensinei a outra para vocês. Aqui, então, subi com 3 correntes, eu vou buscar, então, 8 laçadas. Busquei 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quando você buscar a 8ª laçada, busque o fio, tire tudo de uma vez só. Agora, busque o fio, tire apenas a primeira laçadinha. Vai ficar com 2. Agora, a gente não vai emendar apenas 3 pétalas. A gente vai ter que emendar 4, porque a gente vai emendar a primeira na última, certo? Então, essa daqui eu vou emendar nessa aqui do cantinho, como a gente foi fazendo emendando. Então, eu vou introduzir aqui, vou fazer o ponto baixíssimo e vou fazer 3 correntinhas. Vou virar aqui para facilitar a execução aqui do meu trabalho. Feitas as 3 correntinhas, eu vou vir aqui no ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixíssimo. E vou fazer 3 correntes. Vou buscar 8 laçadas da próxima pétala. Então, busquei 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Busquei 8 laçadas, eu vou tirar tudo de uma vez só. Busco o fio, tiro apenas uma laçadinha. Como eu expliquei para vocês aqui, ó, para dar certo aqui, ó, a minha última florzinha, eu vou pular 5 pontos, ao invés de pular só 4. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto, é que eu vou estar prendendo com ponto baixíssimo. Então, nessa última, eu vou pular um pontinho a mais. Faço 3 correntinhas. Vou vir no ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes. Na próxima pétala, vou buscar 8 laçadas. Então, já busquei 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Busquei 8 laçadas, tiro tudo de uma vez só.
Busco o fio, tiro apenas a primeira alcinha. E agora, pessoal, eu vou pular 2 pontinhos. No terceiro, eu vou fazer o ponto baixíssimo. E vou fazer 3 correntinhas. Vou vir agora no ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixíssimo aqui. Eu vou finalizar aqui essa pétala e vou mostrar pra vocês como que tá ficando bem certinho, tá? Então, finalizei com ponto baixíssimo e vou fazer 3 correntinhas pra dar início à próxima. Aqui eu vou virar pra mostrar pra vocês como que tá ficando, tá bom? O que é que eu fiz aqui de diferente? Eu pulei um pontinho a mais aqui antes e aqui ficou com um pontinho a mais também. Mas aí vai dar certinho pra gente unir a nossa última florzinha. Agora, nessa próxima pétala, eu vou unir nessa primeira flor que a gente fez aqui. Então, eu vou virar aqui o trabalho. Como o tapete é grande, é difícil de filmar aqui e mostrar bem certinho pra vocês. Então, agora que eu fiz as 3 correntinhas, eu vou buscar 8 laçadas. Então, busquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Busquei 8 laçadas, eu tiro tudo de uma vez só. Busco o fio, vou tirar só a primeira alcinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessa pétala aqui da primeira flor, vou introduzir, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo e já vou fazer 3 correntinhas. Vou vir no ponto baixo e vou tá finalizando aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Dessa forma, a gente uniu aqui, ó, as flores em 4 lugares aqui, apenas nessa última flor. Em todas as outras, a gente sempre vai unindo 3 pétalas. Nessa, a gente une as 4, as da lateral e as da parte de baixo. E qual foi a diferença? Igual eu falei pra vocês, na minha última, eu pulei 5 pontinhos ao invés de pular só 4, tanto aqui desse lado quanto deste, para dar tudo certinho, tá bom? Então, essa foi a única alteração que eu fiz e apenas nessa última flor aqui, tá bom? E agora, para finalizar, a gente vai fazer a última pétala. Com a mesma repetição, faça 3 correntes e busque 8 laçadas. Que eu já busquei 4, 5, 6, 7 e 8. Busquei 8 laçadas, vou buscar o fio, tiro tudo de uma vez só. Busco o fio, tiro as 2, trabalho 3 correntinhas, vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar aqui. Cortei aqui, então, pessoal. Agora, o meu tapete vai ficar finalizado dessa forma aqui. Aí, eu vou fazer apenas a finalização disfarçada, passando o barbante aqui pela frente. Vou puxar aqui, passo esse fiozinho na frente. Meu último ponto é a terceira correntinha. Então, vou introduzir sempre do lado avesso pro lado direito a agulha e vou buscar apenas essa laçadinha aqui, então, pro lado avesso do trabalho. Busquei, eu vou dar uma reguladinha aqui pra ficar apertadinho aqui a alcinha da correntinha. Vou dar um nozinho para não ter o perigo aqui de desmanchar. E agora, o que é muito importante, né, pessoal? Os acabamentos aqui do nosso trabalho. Como vocês estão vendo aqui, eu deixei para fazer os acabamentos no final. Porque, como eu estou ficando na fazenda, não tinha cola de silicone líquida. Então, o que eu aconselho vocês? Mas você usa se você quiser. Eu vou estar utilizando uma cola de silicone líquida, agora para poder fazer os acabamentos. E a tesoura e a agulha para tapeçaria, tá bom? O que eu vou fazer, então? Primeiro, eu vou virar o meu trabalho pro lado avesso. Bom, gente, virei o meu trabalho aqui pro lado avesso. E agora chegou a pior hora, na minha opinião. Embutir todas essas pontinhas de fio aqui. Se você já trouxe, pronto, seu tapete ficou finalizado. Aqui, então, você pode estar utilizando agulha de tapeçaria, agulha para crochê. Eu vou sempre aproveitar para embutir essa pontinha de fio aqui do miolinho
nessa parte branca, que é onde tem mais pontos, que eu acho que fica mais fácil do que passar aqui, ó, entre os pontos. Mas caso você queira passar aqui, ó, entre os seus pontos baixos aqui, a agulha de tapeçaria ajuda nessa parte aqui, fica bem mais fácil para você poder esconder essas pontinhas de fio. Se você quiser passar de um por um, você passa aqui, tá vendo? Um pouquinho. Novamente, eu passo a agulha aqui no mesmo lugar. E vou passar, então, a minha segunda pontinha de fio. Mas, se você quiser esconder ela na parte branca, você pode estar escondendo também. Passei aqui. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou estar cortando o excesso aqui que ficou. Cortei o excesso. Vocês viram que eu dei um nozinho antes. Eu já vou estar pingando a cola de silicone aqui, onde eu cortei. Pinguei a colinha. Vou dar uma pressionadinha aqui. Para esconder debaixo dos pontos baixos. Mas caso você queira passar aqui entre os pontos, você pode passar também. Agora, com a agulha de crochê ou a agulha de tapeçaria, a gente vai passar aqui, ó, essa parte aqui onde tem mais pontos e vai buscar essas duas pontinhas que eu já dei um nozinho também para ficar bem seguro o meu trabalho. Aí, eu já vou cortando e sempre vou utilizando a cola de silicone para não ter o perigo depois de soltar quando a cliente for lavar. Então, eu sempre vou arrematando e passando a cola. Eu gosto de fazer isso tudo no final, porque a cola acaba sujando o dedo. E se você tiver esmalte também, pregar no seu esmalte, pode soltar. Então, eu prefiro fazer esses acabamentos aqui todos no final. E você, me conta aí, você gosta de fazer de um por um, fazendo a florzinha e já ir arrematando, ou você depois prefere fazer tudo no final também? Então, pessoal, eu vou arrematar aqui todas as minhas florzinhas, todas essas pontinhas de linha. E quando eu tiver com o meu tapete finalizado, eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Bom, gente, finalizei então. Já arrematei todas as pontinhas de fio e o meu tapete ficou dessa forma aqui. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado demais dessa videoaula, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez e gostou, eu peço, por favor, para você não se esquecer de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!